Como que a gente faz aí para ter melhor sanidade mental? Será que aquilo que eu vejo, que eu escuto, aquilo que eu alimento de pensamentos positivos ou negativos afetam? O que você me diz sobre isso aí? Olha, e eu tenho prescrito isso para os meus pacientes como receita. Né? Como receita, gerenciamento do pensamento. Porque veja bem, a gente tem um sistema que a gente chama de sistema límbico. Né? O que é o sistema límbico? É o sistema do instinto que a gente tem. Né? Amígdala, hipotálamo, giro do cíngulo lá no cérebro. O que eles fazem? Tudo aquilo que te mantém a preservação da vida. Então, ele te faz querer buscar alimento, querer buscar abrigo, querer buscar uma companheira para poder você se reproduzir. Mas isso é instinto animal. A gente tem um circuito chamado circuito mesolímbico, em que há a conexão do sistema límbico com o teu córtex pré-frontal. Até o século XVIII, a neurologia não tinha muita ideia para que servia o córtex pré-frontal. O que se pensava? Que o lobo frontal era só movimento. E a gente sabe, por exemplo, que o lado direito do cérebro movimenta a minha mão esquerda, o meu lado esquerdo, direito. Só que isso é no giro pré-frontal, que fica na frente do frontal, que é responsável pela modulação do teu comportamento. Então, o que significa? Seria tipo essa parte aqui atrás da testa. É logo a parte da testa, logo aqui. Né? Então, o que seria isso? Eu recebo um estímulo do lobo límbico e o meu lobo pré-frontal vai avaliar aquilo com a razão e vai me dar uma conduta. Vou ter um comportamento mediante a minha avaliação do meu lobo frontal. Né? O que a gente descobriu? Teve um cidadão chamado Phineas Gage, com PH, Phineas Gage. Phineas é uma história sensacional. Eu gosto muito dessa história. Tanto é que o crânio dele tá em museu agora na Europa. Né? O crânio do Phineas Gage. O que ele era? Ele era um americano que trabalhava numa ferrovia, em que na época eles não tinham maquinário, então a estaca para cravar a ferrovia eram eles mesmos que colocavam, né? Aterravam aquela estaca da ferrovia. E teve muito ali nos Estados Unidos aquela guerra entre o Sul e o Norte, né? E naquele local da Guerra Civil tinha muitas minas, né? Minas que o cara pisava lá, explodia. E na ferrovia, por acaso, tinha uma. Quando ele botou a estaca, a lança na mina, ela voltou, explodiu, arrancou daqui o olho dele e parte do lobo frontal dele. Por incrível que pareça, em 1800 e pouco, mesmo com descrição dele ter drenado 1,5 litro de pus do cérebro, ele conseguiu sobreviver. Olha só. E ele, por incrível que pareça, não tinha alteração do movimento. Mas como assim? Ficou um pedaço do lobo frontal dele na estaca. Saiu um pedaço do olho e do lobo frontal dele. O crânio dele está nos museus da Europa, que pode ver. Como que ele não parou de movimentar? Para que serve, então, essa parte do cérebro que ele perdeu? Ficou aquele vazio. Né? Mas Phineas Gage se recuperou e voltou para o trabalho, mas se tornou uma pessoa completamente diferente. Né? O chefe dele falava, você tem que fazer isso, ele faz você. Né? Passava uma mulher bonita, ele, rapaz, se tornou um cara completamente intransigente e sem filtro. Né? Você pode até estar olhando aqui e falar, pô, mas o doutor Denis é chato, né? Fala aqui só. Mas por que eu não falo, o doutor Denis é chato, fala aqui só? Meu lobo frontal falou não é adequado, aí dá problema. Phineas Gage perdeu isso. E foi aí que a gente entendeu a função do teu lobo pré-frontal. Olha só de novo a história das telhas e do telhado. Agora eu quero fazer o telhado. O teu lobo pré-frontal, ele é sim estimulado e, como tudo no teu corpo, é passível de aperfeiçoamento e de aprimoramento. Olha aí. Como assim? Vamos lá. Eu nasci com um bíceps de tal forma que ele não aparece nem muito na minha musculatura, mas se você quiser, você pode exercitar-se a um ponto do teu bíceps ficar hipertrofiado. Por que eu não posso fazer isso com o meu cérebro? Ele não é um músculo, mas está provado que ele cresce. Olha aí. E a prova que ele cresce... lembra aquela história? Neurônio não se reproduz, né? Neurônio não se divide. Depois de um certo tempo você não aprende nada. Isso é tudo balela. Né? Tudo balela, o neurônio se reproduz, ele precisa ter estímulo, senão não tem necessidade. Por que a pele se reproduz? Porque eu preciso estar sempre trocando. Mas se só aqueles neurônios estão fazendo a sua função, eu não preciso reproduzir. Né? Então, como que eu reproduzo o neurônio? Quando eu preciso dele, quando eu estimulo ele. E como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração.
Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Olha que Há quanto? extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho, ele abre o olho, ele vê alguma coisa, aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha com oração. Que bênção, rapaz. Rapaz. Fantástico. Então né? eu tô aqui em êxtase aqui agora. Eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá. Por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? Ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Newberg, né, que fez o Capacete do Medo de Deus, que eu vou falar, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica ainda maior do que os 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Havia aumentado de tamanho. Aumentou de tamanho. Desenvolveu. E isso significa... Aumentou a massa cinzenta. Aumentando a massa do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha? Que malha. Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão ou aquela que nunca ora? Eu não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência, né? Uma chave que Deus deixou ali pronto na ignição. Outra coisa, ajoelhar também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim. Tá de brincadeira. O fato de ajoelhar e fazer assim aumenta a quantidade de sangue no meu lobo pré-frontal. Parece que ele já está preparando para a oração. Né? Não adianta, né? Deus já colocou isso inato no ser humano. É isso. E se não fizer, dá vazio. Bate vazio. Mesmo que você não confiasse em Deus, ainda assim, eu estou te falando que vai aumentar a quantidade de sangue no teu lobo da decisão. Né? Então, ó, até você que é ateu, que está assistindo, ore que você vai ficar com o cérebro mais robustecido. E vai ter um poder de decisão tão grande que quando hipertrofiar esse cérebro, ele deixa de ser ateu. Doutor, é verdade. Muito bem. Doutor, outra coisa, então quer dizer que eu preciso decidir qual dos dois sistemas eu vou alimentar mais? Ou o límbico ou o parafrontal? Pré-frontal. Pré-frontal. Porque eu posso estar alimentando mais o meu sistema límbico? Pode. Com as minhas atitudes? Pode. Com o que eu decido fazer, com o que eu decido ver, o que eu decido ler? Ou é um ou é outro. A gente não consegue os dois usando juntos. Né? Ou eu ajo pelo meu sistema límbico, impulsivo, ou eu fiz até uma postagem que eu levei naquela brincadeira, né? Já viu aquela história de que tem um anjinho aqui, um diabinho aqui do lado? Pronto, o diabinho aqui é o teu sistema límbico, o anjinho aqui é o teu lobo pré-frontal. Né? Então, se eu hipertrofio e desuso o meu lobo pré-frontal, o sistema límbico começa a comandar. Olha só. E aí eu começo a ser motivado por impulsividade. Né? Eu começo a ser mais impulsivo, menos prudente. Né? Isso que você acabou de falar me lembrou um texto de Romanos 12, Ótimo. 1 e 2. Ótimo. Que diz assim, ó. E aí você comenta aí, na parte da ciência, o que a Bíblia diz. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que Gratidão é o vosso aí, culto racional.
E ele continua. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Estou lendo na versão Almeida 21. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. E tá atual hoje, 2000 anos depois. Olha uma coisa que eu fico intrigado, cara. Se você pega um livro de neurologia de 20 anos atrás, ele não tem nada a ver com agora. Mas esse aí serve por 2000 anos, né? É de arrepiar, viu? É de arrepiar, meu amigo, é de arrepiar. Aí me surgiu assim uma questão, né? Se por um lado eu tenho a possibilidade de aumentar a minha capacidade do lobo pré-frontal com oração e etc, né? Gratidão. Existe algo que eu faça em meus hábitos que pode, ao invés de aumentar, diminuir? Existe. E aí que a gente começa a entender na neurologia que existe mesmo uma guerra entre o bem e o mal, né? Existe uma guerra entre um ser superior que quer te fazer pensar e ver verdadeiramente. Para quê? Para te ver melhor. E existe um ser que realmente quer te ludibriar, que quer apagar a tua visão para que você ache que aquele melhor para você é o melhor, mas que está te escravizando. Que é um exemplo que a gente conversou, a pornografia. A pornografia, ela infantiliza o teu cérebro a um ponto em que você perde a capacidade do teu lobo pré-frontal. Como assim infantiliza o cérebro? A gente tem filho. Se a gente, vocês sabem disso, entra num elevador com teu filho com alguém que tem algum problema. Por exemplo, o cara não tem um braço. Tu fica lá com teu filho falando, não fala nada, não fala nada, não fala nada, não fala nada. Não fala. Porque ele vai falar, papai, por que ele não tem um braço, né? Porque o lobo pré-frontal dele está em desenvolvimento, ele não tem filtro. Exatamente. Ele vai falar o que ele pensa. A pornografia comprovadamente faz isso com o nosso cérebro. Por quê? Ela ativa o teu sistema límbico. Ela alimenta o teu sistema límbico, que assim como tudo na nossa vida, quer sempre um algo a mais. Então, se o meu sistema límbico me deu ali... Se você for ver, quando uma pessoa vê pornografia, ela alimenta e enche de sangue as mesmas áreas do cérebro de quando ela está praticando sexo. Então, aquilo ali vai dar um prazer para ela muito mais fácil. Eu preciso esperar casamento, eu preciso conquistar a mulher, eu preciso falar com o pai e a mãe? Não, eu posso olhar no meu celular, de fácil acesso. E isso vai perdendo a graça, porque aquilo que ativava o sistema dopaminérgico dele, porque quando a gente faz essa conexão com o lobo pré-frontal, tu ativa a dopamina, tu ativa o teu sistema dopaminérgico. Se você não faz, você fica em falta. E teu corpo quer dopamina, mas ele consegue com a pornografia. E essa pornografia vai deixar esse sistema dopaminérgico límbico cada vez mais forte. E esse cada vez mais forte vai precisar de alimentos cada vez maior. E aí aquele normal, usual, já não começa a alimentar mais o sistema límbico. Aí ele começa a querer ver violência. O cara vai se degradando, né? Sexo com violência, aí vem sexo com animal, aí depois, ele vai cada vez querendo buscar mais pedofilia e todos os outros, né, infelizmente, os detritos da nossa sociedade, né? Então você vê que essas pessoas são pessoas muito mais propensas à violência, são pessoas muito mais propensas à agressão e decisões ruins na vida. Né? Então aquela história de que parece uma liberdade, olha, eu tenho uma liberdade, eu não estou mais preso àquilo de ter que fazer o que a sociedade quer. Na verdade é uma escravidão, em que o normal para ele não tem mais tanto interesse. O que ele ia fazer com a esposa dele, que traria muito prazer, já não vai dar tanto, porque ele está acostumado com coisas mirabolantes, né? E isso em estudos mostra, você tem maior disfunção erétil e menos libido nessas pessoas. Eles se tornam cada vez mais assexuados. Eles pensam que estão sexuados, mas eles se tornam cada vez mais maníacos e menos sexuados verdadeiramente. A maconha, que o senhor falou no Instagram, é outro. Ela te dá uma falsa sensação de liberdade, que você está ali curtindo um barato, mas quando ela, na verdade, ela está entorpecendo o teu lobo pré-frontal. Então você fica sem tantos julgamentos. Vai mais pro límbico. Você vai para o límbico, né? Só que ele te bota aos poucos para ir perdendo o teu lobo pré-frontal. O teu poder de decisão vai ficando cada vez pior. E tu vai ficando cada vez mais dependente daquelas sensações e daquela deturbação do teu verdadeiro consciente, né? Então existe muita armadilha, muita. Todo vício do ser humano é o sistema mesolímbico dopaminérgico. Todo vício vem daí. Ele começa a substituir aquela dopamina que ele teria naturalmente pela gratidão, empatia, exercício físico, entre outras práticas saudáveis, por algo não saudável. E acaba que o corpo dele se acostuma
fuma e sente falta daquilo, ele precisa daquilo diário. Então aquilo foi um substituto que deu certo e que para tirar é extremamente complicado, não é fácil. Não é só uma fraqueza mental ou força de vontade, é algo bioquímico, né? Então a gente tem medicamento que deu suporte nisso, eu tenho, mas eu não vou deixar o medicamento para sempre. Então eu sempre digo que o medicamento entra para remediar aquilo que não foi prevenido, mas ele vai remediar enquanto eu ensino a prevenir. Ok. Então a oração, ela vai funcionar. Eu sempre vou tirar, por exemplo, um paciente que é tabagista, ele quer parar de fumar, né? Eu sempre vou tirar ele do cigarro, olha, só ore para poder o senhor não querer mais fumar. Aí o cara, não vou orar coisa nenhuma. Eu posso dar remédio, eu posso dar substituto de nicotina para ele em chiclete e falar, você quer agora melhorar mesmo sem esse remédio? Vamos começar a orar? Tenta. Se não melhorar, meu amigo, pare. E não tem aquele que volta que diz que não, que parou, que não funcionou. Todo se surpreende, né? Então, a prática, ela vai te voltar para o caminho correto sempre. Ela pode não ser a solução naquele momento, pode não ser o remédio naquele momento. A gente pode precisar de um algo a mais, mas é aquilo que vai voltar a te manter em equilíbrio depois que o remédio fizer o efeito dele. Né? Maravilha. Mas todo vício tem inclusão desse sistema. Maravilha. Eu fico pensando assim, sabe, quando você olha os 10 mandamentos, como eles casam para o nosso bem. Antes, eu tinha até confesso que uma impressão, poxa, mas caramba, que Deus egocêntrico que quer que eu fique falando o nome dele, mas o nome dele tem que ser ele, acima de todos os deuses. Ele está te prevenindo, amigo, porque os judeus, a gente sabe que antes da volta de Cristo, eles estavam adorando a deuses e vários outros deuses, né? Exato. Então eles estavam se perdendo. É aquilo que Cristo mesmo falou, né? Eu vim, não foi para modificar os mandamentos do meu Pai, foi para reiterá-los, né? Porque vocês estão se perdendo, né? Então, o que ele fala é claro para que a gente entenda, porque se ele fala por pormenores, a gente não vai entender. Olha, imagina se ele fala, olha, se você, eu sempre brinco, ponho meu filho na história. Se eu chego pro Denis Filho e falo bem assim, meu filho, se você colocar o dedo naquela tomada, vai vir uma corrente alternada de 110 volts, vai percorrer o teu trato espinotalâmico lateral, vai chegar no teu tálamo e vai lá pro teu giro pós-central e você vai ter uma sensação de 4 Hz. Meu filho, tira o dedo da tomada que você vai tomar um choque. Acabou. Então já tira que vai tomar um choque. Deus fala, faça isso, porque se ele tiver que te falar, olha, se você fizer isso, lá na tua amígdala cerebral vai começar a hipertrofiar, você vai perder a tua conexão mesolímbica, teu lobo pré-frontal vai ficar hipotrofiado e aí não vai entender. Faça isso, meu filho. Ore. Só obedeça. Obedeça, né? Que é pro teu bem. Exatamente. Né? Então, você só vai receber o bem. Então, amigo, tenta. Eu sempre falo, começa a orar. Começa a ser mais grato. Se põe na situação do próximo, que isso é empatia. Empatia não é só você imaginar, eu naquela situação, como é que seria? Não. Eu, se fosse ele, tivesse o pai dele, a mãe dele, a saúde mental dele, a saúde física, como eu reagiria? Você fazendo isso, você começa a ver os frutos na tua saúde. E aí é impossível você não entender a existência de Deus. Eu costumo falar para os residentes que quanto mais você estuda, mais você encontra Deus. Quanto menos você está preparado, mais prepotente você é. Então, assim, eu tenho uma pergunta muito importante para você, Dr. Denis, que eu lembro uma vez que eu ouvi você falando sobre uma pesquisa que foi feita com pessoas pacientes que receberam oração, pacientes que não receberam oração, resultado disso. Mas antes de você responder essa pergunta, só queria pegar um ganchinho do nosso último bloco, que eu estava pensando aqui sobre a questão de como você falou que a oração, ela expande o lobo pré-frontal e como a pornografia, ela diminui. E aí eu fiz um cálculo aqui, não sei se está correto, na matemática da espiritualidade, ou seja, se a pessoa está viciada em pornografia, está com o seu lobo pré-frontal diminuído de tamanho e ela quiser expandir e ela iniciar uma prática de oração, isso pode contribuir para ela conseguir vencer o vício? Com certeza, seria o melhor remédio. Né? A gente substitui isso com um remédio que teria um aumento apenas de serotonina, mas não mexeria no lobo pré-frontal, eu não aumentaria aquilo que está atrofiado. Né? Se eu começo a fazer uma prática contrária, eu não só equilibro isso, começo a aumentar, mas eu também começo a ter o meu sistema recompensa que o viciado busca tanto. Por que ele vai atrás da pornografia? Porque ele já tem aquela dopamina que vai vir daquilo. Então, se eu consigo também dopamina com a oração, eu já estou, inclusive, repondo aquilo que é o vício, substituindo a dopamina. Olha aí que fantástico. Pelo correto. E é muito importante que a gente fale que
as coisas precisam ser aos poucos, né? Porque aí ele vai chegar e falar, eu não consigo largar isso agora, né? Mas comece. É um processo, né? É um processo, tem que dar o primeiro passo e você vai se tornar cada vez mais prático naquilo, bem como qualquer coisa na vida. Se eu for fazer um esporte, se eu for fazer musculação, se eu for fazer qualquer coisa, eu preciso praticar para aperfeiçoar. A minha dica é essa que o senhor deu. Comece praticando o que vai te fazer bem. Começar a desenvolver um novo hábito, né? É isso. Eu ouvi dizer que um hábito novo se forma a partir de 21 dias e outros levam até 90 dias, não sei se é isso mesmo. É isso mesmo. Mas aí então, assim, seria a dica para a pessoa, Dr. Denis, de quem começar a fazer essa prática de oração, não falhar em nenhum desses dias, né? É isso. Algum desses dias vai ter alguma coisa. Não, mas agora eu não posso porque eu tenho isso. Não, continue, porque isso vai se tornar um hábito. E o hábito, ele tem totalmente a ver com teus ciclos internos. Nosso corpo é todo cheio de ciclo. Eu tenho um ciclo circadiano, que é do dia. Eu tenho um ciclo trava a língua mesmo, né? Sectapitano, que são de 7 dias, né? E eu tenho o ciclo anual. Então, o meu corpo trabalha com ciclos. E quando eu começo a fazer um novo hábito, eu tenho que passar por todos esses ciclos para ele adaptar. Então, é por isso que demora um pouquinho, mas depois vira hábito, vira automático. Isaías, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: lavai-vos e purificai-vos. Isso aqui é Deus falando através do profeta Isaías para o povo de Israel. Lavai-vos e purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos as vossas obras más, parai de praticar o mal. Mas é interessante que o texto continua. Parai de praticar o mal, aprendei a praticar o bem. É isso que ele falou. Fantástico. Está aqui na Bíblia. E serve para toda a época. Que lindo. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Sensacional. Tá. E doutor Denis, e essa pesquisa da oração aí pra gente Isso é entender? Porque você sabe que assim, né? O mundo se tornou um tanto quanto cético, né? Eu tenho uma teoria, até assim, sabe? Isso aí vocês podem explicar muito melhor, mas eu tenho uma teoria que a gente não quer mais ouvir tudo aquilo que não é explicável pela ciência, né? Pela ciência comprova. Por que tinha tantos profetas? Por que Deus falava tanto com as pessoas na antiguidade? Será que ele não gosta mais da gente, não quer mais falar? Ou a gente não escuta, né? Da forma como escutavam. E a oração é algo que veio para surpreender todos aqueles que eram céticos e fizeram estudos para comprovar que aquilo era balela, né? Os estudos, eles não vieram para comprovar que a oração, eles vieram pelo contrário. Vieram né? para tipo desqualificar Chega a oração. Desse negócio aí, né? De oração, pronto, vamos dar remédio. E eles se surpreenderam. Por quê? Tinha muito um mito de que a oração ajuda a tua saúde, isso não é mais discussão na medicina. O que era discussão na medicina era por que ela ajudava a tua saúde. Ela ajuda porque ela melhora o teu lobo pré-frontal? Ela ajuda porque ela é um efeito placebo? Você acha que aquilo ali vai dar certo e dá? Ela ajuda porque tem gente falando aí de The Secret, né? É o segredo, eu atraio a positividade. Será que ela ajuda por quê? Então, essa era a grande questão que a gente ia atrás. O que a gente não esperava é que a oração de um terceiro influenciaria naquele paciente. E agora? Cadê o placebo? O cara nem sabe que estão orando por ele. A gente tem um grupo de pacientes em coma, com fentanil e midazolam em bomba para eu manter um coma induzido. Ele não tem noção nem de que ele está vivo. Que dirá que alguém está orando por ele. Como que você explica, num trabalho, eu me arrepio de falar isso, com mais de 1.000 pacientes, você ter melhora muito maior, eu digo muito maior, no grupo em que oravam por eles? Como é que você me explica isso? Né? É mais sangue para o lobo pré-frontal? Não, ele está em coma. Né? É placebo? Não, ele está em coma. Mas oraram por ele. Então a oração de terceiros comprovadamente também te ajuda. Fantástico. Explica agora. Ou seja, ore por você e ore pelos outros também, né? É isso. Quando você ora pelos outros, você hipertrofia o teu lobo pré-frontal. Olha aí. Né? Excelente troca. É isso, né, meu amigo? E essa é a realidade, né? A gente se sente muito mais grato e muito mais feliz quando nós fazemos pelos outros do que quando nós recebemos dos outros, né? É muito melhor você levar uma cesta básica do que receber uma cesta básica, né? Enfim, em vários aspectos. E é a mesma coisa, né? Você está orando pela pessoa, mas você está sendo beneficiado por orar por outra pessoa. Aquela satisfação que você tem quando você está doando, você está ajudando uma pessoa, você está tratando um problema médico da pessoa e você se sente bem, aquilo é teu sistema dopaminérgico natural.
Fantástico. Né? Aquilo não precisa de álcool, maconha, não precisa de pornografia. Eu não preciso de outra coisa, de um antidepressivo para chegar naquilo que é natural. É uma sensação boa, confortável, tranquila. Exatamente. Né? É Satisfação isso que é pra de sentir. vida. É isso.